Galera, hoje nós iremos finalizar o texto do capítulo 35 do livro de Gênesis. Estamos nos 3 últimos versículos. Eu quero adiantar para você que esses 3 últimos versículos ele tem um conteúdo extremamente rico. O vídeo vai ficar um pouco longo. Eu sempre falo que o objetivo aqui é trazer um conteúdo de qualidade, um conteúdo para que você consiga compreender a Bíblia de fato. E quando a gente lê o texto de forma superficial, infelizmente a gente deixa passar algumas informações, e eu quero aqui trazer todas as informações possíveis para vocês. Esse é um dos motivos pelo qual a gente se demora muito estudando aqui a Bíblia. Iremos fazer um link com textos passados e textos futuros. Basicamente, o texto vai falar sobre o momento em que Jacó ele visita o seu pai Isaac, vai falar sobre a morte de Isaac e o sepultamento dele pelos seus 2 filhos. Basicamente, uma leitura superficial, ela nos mostra isso, mas quando a gente se aprofunda no texto, a gente consegue ter uma riqueza de detalhes e de fatos que os olhos leigos ele não conseguem compreender. Eu vou fazer a leitura, após a leitura eu irei trazer aqui a explicação sobre esse texto. E o texto, só lembrando para vocês, é o capítulo 35, o versículo 27, 28 e 29. E o texto fala: Depois Jacó foi visitar seu pai Isaac em Manre, perto de Kiriat Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaac tinham morado. Isaac viveu 180 anos. Morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. E seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Ficou um pouco de luz aqui, eu não percebi, mas a gente vai dar sequência, não vou fazer nenhuma edição nem corte. O que é que a gente consegue, galera, extrair desse texto? Primeiro, a gente derruba uma teoria que existe de que Jacó ele não teria tido contato com a sua família, com seu pai e com a sua mãe após a saída dele da casa dele. Lembra, só para refrescar a memória, Isaac ele vai ter 2 filhos, Jacó e Esaú, e Jacó vai enganar Esaú roubando o direito da primogenitura e as bênçãos da primogenitura. Sua mãe pede para que ele saia de casa e vá para a casa do seu tio Labão. E ele vai permanecer na casa do seu tio Labão por cerca de 20 anos. Lembra que ele trabalhou 7 anos por Raquel, trabalhou mais 7 por Lia, e depois ele trabalha mais 6 anos para enriquecer ou juntar bens, e Deus pede para que ele retorne para a sua parentela. Quando ele está retornando, além desses 20 anos que ele tinha passado na casa do seu tio Labão para conquistar as esposas e para enriquecer, o percurso entre a casa do tio dele, Labão, e a casa do seu pai, alguns teólogos vão dizer que esse percurso foi de 15 anos, a gente totaliza 35 anos. Só que, do outro lado, a gente tem um grupo de teólogos ou algumas outras teorias que vai dizer que quando Jacó sai da casa do seu pai, o seu pai Isaac vai viver mais 30 anos e vai falecer. Só que acaba que não sendo verdade, é uma teoria equivocada, até porque mesmo a própria Bíblia, aqui no versículo 27, vai dizer: Depois Jacó foi visitar seu pai Isaac em Manre. Ou seja, a gente já derruba essa teoria. O que acontece, e aí é onde está o pulo do gato, é que a mãe de Jacó ela já tinha morrido, ela não estava mais viva. Ou seja, Jacó vai ter contato com Isaac, que é o filho da promessa, mas não teria contato com a sua mãe. O último momento que Isaac ele vê a sua mãe é quando ele parte para a casa do seu tio Labão. Mas, galera, continuando o texto, e aí o texto segue, né? Que é perto de Kiriat Arba, que é Hebron. Esse Hebron aqui, lembra, para a galera que me acompanha desde o início, que assiste os vídeos, a gente teve ali Abraão e Isaac morando em Hebron, eles residiram ali, inclusive eles compraram ali um terreno, se não falha a memória, nessa região que é a caverna de Macpela, onde posteriormente a gente vai ter os patriarcas eles sendo sepultados ali, que é Abraão, Sara,
Isaac, a sua esposa, Rebeca, Jacó e Raquel e Lia vão ser sepultados aqui. E aí o texto nos mostra isso. Quando a gente faz uma leitura superficial, a gente não consegue compreender. Mas além disso, ok, outra informação que é interessante, eu acho que eu não trouxe para vocês aqui ao longo do canal, é que o texto vai falar o seguinte: perto de Kiriat Arba. E aí a gente não entende o que é esse Kiriat Arba, mas quando a gente linka toda a Bíblia, a gente vai para textos futuros e textos que a gente já leu, a gente consegue ter mais detalhe. E aí eu vou só fazer aqui, me prolongar um pouco em relação a Kiriat Arba para que você consiga compreender. Galera, mas em relação a Kiriat Arba, essa região aqui, ela é a região de Hebrom. E aí, como eu disse para vocês, lembra que Hebrom foi o local onde Abraão viveu, ele peregrinou ali, esteve nessa terra durante um período, e inclusive estabeleceu residência ali, lembrando que essa residência era uma residência temporária, e essa região, antes de se chamar Hebrom, ela se chamava Kiriat Arba. Mas por que esse nome? E aí eu quero me demorar um pouquinho aqui. Arba, ele era um gigante, ele era um guerreiro, e o nome dele vai dar origem à cidade ou àquela região. A gente tem Arba, um gigante, um guerreiro, ele era um Anakim, a pronúncia talvez não esteja correta, mas é Anakim, e o filho dele foi Anak. E aí a gente tem Arba, que era um gigante, guerreiro. A gente vai ter referência em relação a esse texto lá com Josué. Lembra que quando Josué vai conquistar a terra prometida, ele vai guerrear com um povo que era gigante, que era guerreiros, e a Bíblia vai usar a expressão de que os israelitas, eles eram como gafanhotos diante dos Anakins. E esses Anakins é justamente o descendente de Anak, que era descendente de Arba, e esse Arba foi quem deu origem à terra que era Kiriat Arba. E essa terra posteriormente vai ter o nome mudado para Hebrom. E por que eu estou trazendo tudo isso aqui para você? Para quando você ler o texto, você fazer uma leitura um pouco mais detalhada para você compreender o contexto. Quando fala aqui que Jacó foi visitar o seu pai Isaac, ele morava nessa região, existe toda uma história, existe uma série de informações acerca desse texto aqui. E como eu falei, eles eram gigantes, fortes, guerreiros, tá? Mas continuando o texto, a gente vai ter aqui o versículo 28. E o versículo 28 fala o seguinte: Isaac viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados, seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. E aí a gente finaliza o texto. Em relação ao texto, a gente percebe que no momento que Isaac ele volta para a terra de Hebrom ou Kiriat Arba, ele vai permanecer ali durante um período e ele vai ter contato com o seu pai. Inclusive, galera, deixa eu só desligar aqui que o pessoal está me ligando. Inclusive, Isaac ele teria convivido com José. Por que eu estou trazendo isso? A gente vai ter aqui a narrativa da morte de Isaac e bem lá na frente a gente vai ter José ele sendo levado para o Egito, foi vendido pelos seus irmãos, e aí você já conhece a história, só que nesse momento aqui, José ele já tinha nascido, ou seja, José, a Bíblia não vai trazer isso, mas é provável que ele tinha tido uma convivência muito grande com o seu avô, com Isaac. Só a título de informação, quando José ele vai para o Egito, ou ele é vendido para o Egito, ele tinha 17 anos. E nesse momento que Jacó chega na região de Hebrom, José ele já tinha nascido, ele tinha ali uma certa idade, tá? Mas são só informações para você entender um pouco do contexto. Mas por que eu estou trazendo tudo isso? A gente vai perceber em textos futuros que toda a guerra ali de Israel era entre povos que de certa forma eram parentes ali próximo ou tinham um descendente em comum que era justamente Abraão. Mas por que eu estou falando isso? A gente vai perceber que